querido intercessor, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa. Estamos nesse momento especial para conversar, momento Amai, amando o mundo através da intercessão. Falar um pouco sobre a obra da intercessão. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, aquele que é o intercessor, aquele que nos dirige na intercessão. E para iniciar, eu quero ler com você João 16. Quero ler o versículo 13, quando o Senhor Jesus está falando sobre a pessoa do Espírito Santo e a obra dele. E o Senhor Jesus diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Que texto maravilhoso, não é mesmo? Aqui o Senhor Jesus está nos seus últimos dias com os discípulos, são momentos especiais, a última semana. Então o Senhor Jesus está conversando, está ensinando os seus discípulos alguns discursos muito preciosos, lindíssimos, que nós temos aqui no livro de João. E nós aprendemos aqui no capítulo 16, quando ele começa a explicar para nós sobre a partida dele, que ele irá, que ele partirá, mas que ele não deixaria os discípulos sozinhos. Então, no capítulo 14, ele vai falar sobre a promessa do Consolador. E no 16, ele fala mais sobre essa obra do Consolador, essa obra do Espírito Santo, o Espírito da verdade. E uma dessas grandes obras do Espírito Santo é nos guiar. Guiar, como o próprio Senhor Jesus já anunciou aqui, em toda a verdade, para que nós conheçamos a verdade, para que nós andemos na verdade. No nosso encontro, no nosso Guia Amai, nós vamos falar um pouco hoje com você, então, sobre essa obra maravilhosa, mais em específico do Espírito Santo como nosso intercessor. Essa é uma das grandes obras dele, porque ele veio para cuidar de nós. Ele veio para que nós pudéssemos conhecer mais a Jesus. Ele veio para trazer à lembrança as palavras do Senhor Jesus e nos ensinar. Ele é o nosso mestre, ele está conosco, ele é o representante de Jesus aqui na terra. E nós temos um versículo em Romanos 8, 26 e 27 que mostra essa grande obra do Espírito Santo, então, como aquele que intercede por nós. Romanos 8, então 26, eu quero ler com você. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sim, conhece a intenção e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, isso que esse texto está colocando para nós de uma forma tão linda, mostrando que o Espírito Santo é o nosso ajudador nas nossas fraquezas, dificuldades, porque até como orar a gente não sabe, mas o texto está dizendo que o Espírito intercede por nós e de uma forma poderosa, de uma forma profunda, essa intercessão ocorre. Então, Deus que sonda corações, que conhece, então ele sabe, o que vai em nosso coração. E ele é aquele que então vai dirigir, porque o Espírito Santo é Deus, e vai dirigir essa intercessão, e essa intercessão profunda, e vai nos levar também nesse caminho de intercessão, vai nos usar como seus instrumentos na intercessão. O ministério do Espírito Santo é uma preciosidade para cada um de nós, porque ele vai nos guiar no sobrenatural, ele vai nos edificar, e ele vai trazer a presença de Deus às nossas vidas, aos nossos corações. O Espírito Santo também vai, nesse trabalho de intercessão, compartilhar necessidades de pessoas. E ele também vai compartilhar propósitos de Deus. E vai nos mover para que nós possamos orar de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo age para que nós
possamos nos tornar esses intercessores que agradam a Deus, que alcançam o coração do Pai, que pedem de acordo com a vontade de Deus, porque Ele é aquele que nos guia no caminho da intercessão. O Espírito Santo vai nos levar então no caminho como devemos orar por uma situação. Às vezes nós não sabemos como orar, mas nós pedimos: Espírito Santo, me dirige para orar sobre esse assunto, me guia nesse tempo de oração. E daí então você vai ter uma direção que virá do céu, do alto, sobre a tua vida, para que você possa orar como convém. Não é somente o que você imagina, o que você acha, mas orar como convém. Isso significa orar na direção do Espírito, orar guiado pelo Espírito Santo. Lembra o texto que nós lemos no início? O Espírito Santo nos guiará, disse Jesus, em toda a verdade. Então nós também seremos guiados no caminho da intercessão para que possamos ser esses mensageiros da verdade, que possamos ser proclamadores da verdade até na oração, que a verdade venha à luz. A verdade de Deus, que oremos de acordo com a necessidade real, verdadeira, alcançando os objetivos do céu. A nossa intercessão chega ali, né, na vontade de Deus, no trono de Deus, por obra e por graça do Espírito Santo. E como nós já aprendemos, no nome de Jesus, que abriu o caminho para que nós possamos então nos achegar a Deus, porque sem Jesus nós não teríamos esse caminho aberto. Mas o Espírito Santo então nos leva nesse caminho para que nós possamos orar de acordo com a vontade de Deus, entendendo o que está no coração de Deus sobre situações, sobre pessoas, nos colocando, como nós também já aprendemos, na brecha, né? Na brecha por causas, por propósitos, por coisas que Deus quer realizar aqui na terra. Então o Espírito Santo vai mover o nosso coração, ele vai inclinar, uma outra expressão que nós usamos, né? Ele vai inclinar o nosso coração para entendermos a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita no céu, como o próprio Senhor Jesus orou na oração do Pai Nosso. Nós também entendemos que o Espírito Santo nos chama para a intercessão. Isso é uma obra linda do Espírito, é o chamado para a gente orar, é esse mover para nos levar à oração. Ele nos unge e também nos capacita para essa grande tarefa. Então nós somos chamados para uma obra de intercessão, mas nós não ficaremos sós. Essa é a promessa, o Espírito Santo estará conosco. Ele estará em nós e em nós Ele fará essa obra de intercessão e Ele nos usará para sermos bênção no reino de Deus, para cumprimento então dos propósitos de Deus acerca da vida de homens, acerca da vida de cidades, de igrejas, de nações. Nós seremos instrumento do Senhor para que a vontade dEle se cumpra. Nós sabemos que os apóstolos tiveram muitas experiências quando eles foram cheios do Espírito Santo, porque quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você terá dessa direção do Senhor. Então, uma condição muito importante é você encher-se do Espírito. Quanto mais o Espírito Santo está em você, quanto mais você busca, mais você terá. Quanto mais você se achega, mais próximo você ficará. Deus te receberá, Ele sempre está de braços abertos, aquele filho que se achega. Então, quanto mais você busca, mais na presença do Senhor está, mais comunhão com Ele, mais você desfruta dessa comunhão. E uma das formas lindas de desfrutar dessa comunhão é ser guiado, é ser orientado, inclusive na vida de oração, é ter uma vida de oração frutífera. A vida de oração frutífera acontece à medida que nós somos cheios do Espírito Santo. Kennedy Hagin falou algo muito interessante. Ele escreveu muito sobre oração e sobre intercessão, esse servo de Deus. Ele disse que a verdade é que nós nos tornamos intercessores pelo fato de um intercessor viver em nós. Eu gosto muito dessa frase dele e eu uso muito essa frase porque é uma verdade profunda. Realmente nós somos intercessores porque o intercessor, o grande intercessor, o Espírito Santo, vive em nós. E o Espírito Santo, então, vivendo em nós, vai nos dar vitalidade espiritual para essa vida de oração abençoada. Wesley Duell também falou assim, algo muito precioso, que viver no Espírito prepara-nos para orar no Espírito.
Quanto mais você vive na presença do Senhor, mais você vai ser guiado nas suas orações, mais respostas efetivas você terá e mais você entenderá desse processo maravilhoso que é o processo da oração intercessória. Está ligado à sua intimidade com Deus. Não tem como ser um intercessor efetivo, um intercessor abençoado, um intercessor que alcança realmente os céus sem ter proximidade, sem ter intimidade. A intimidade com Deus está ligada a uma vida de oração intercessória frutífera. O Espírito Santo vai levar você a orar. Quanto mais você tem dele, quanto mais você está na presença dele, mais você desenvolverá uma vida de oração. Ele nos dá o desejo e sabe, ele é estratégico para nos levar para orar. Por quê? Porque o Espírito Santo conhece as realidades do mundo espiritual. Tudo que nós não percebemos, que nós não entendemos, na nossa visão tão pequena, tão natural das coisas. Porque embora tenhamos a Cristo, estamos em Cristo, glória a Deus por isso, somos cristãos, somos povo de Deus. Você está com o Senhor, então você tem uma vida com Ele. Mesmo assim, nós estamos num corpo terrestre, nós estamos no mundo físico, nós estamos cerceados por tantas coisas que nos limitam o entendimento espiritual. Nós precisamos cada vez mais buscar e permitir que o Espírito Santo vá mudando nossa mentalidade, vá agindo no nosso interior. E Ele vai revelando e vai nos fazendo entender essas questões das realidades do mundo espiritual à nossa volta que nós não percebemos. Outra coisa, o Espírito Santo é estratégico. Ele é o grande comandante das tropas aqui que Jesus deixou do exército de Deus. Ele vai dar as coordenadas para você. Ele vai dar também as ações do reino. Como o reino está se movendo, para onde o reino está se movendo, quais são as palavras de ordem do momento. Isso você vai receber do Espírito Santo. Quando você orar, quando você buscar e você deixar o Espírito Santo mover mais e mais seu coração, mais você entenderá das coisas do Senhor. Ele é o mestre, é o supremo mestre. Ele é como Jesus. Ele veio fazer a obra de Jesus, então ele é mestre. O Espírito Santo é o seu ensinador e ele é o seu ensinador no caminho da oração. O Espírito Santo nos chama para uma tarefa desafiadora, mas não faltará capacitação e não faltará orientação, porque Deus é fiel. Se Ele te chama para estar na brecha, Ele te sustentará na brecha, Ele te guiará nas lutas e nas batalhas do reino de Deus. Tão somente esteja nele. Eu gosto de uma outra palavra muito especial também, Kennedy Hagin, que ele fala algo sobre como o Espírito Santo opera nesse caminho da oração intercessória. Ele diz assim que quando a pessoa é elevada no Espírito, as coisas espirituais têm mais realidade do que as temporais. Uau! Tremendo isso, né? Quanto mais você anda com Deus, as coisas espirituais se tornam mais claras para você. E daí isso é o real para você. Não as coisas temporais, não as visíveis, que de fato muitas vezes não são as verdadeiras, porque estão maquiadas. Agora, quando o Espírito revela, ele revela a verdade para você. Então as coisas espirituais, elas têm mais realidade para você quando você anda com Deus do que as coisas temporais, sendo praticamente natural sentir-se responsável pelos assuntos eternos. Que maravilhoso! Que inspiração desse servo de Deus, né? Nos ensinar sobre a vida com o Espírito. Então você começa a se sentir realmente responsável, porque o Espírito Santo coloca em você essa responsabilidade quanto aos assuntos eternos. Sabe, isso muda muito a sua vida de oração. Porque nós começamos a orar não somente naquele circuito tão conhecido, tão natural das coisas, no nosso pequeno mundo de necessidades, mas então nós começamos a entender assuntos eternos, o que interessa ao coração do Pai.
E o nosso choro, o nosso clamor não fica tão limitado. Não que a gente não possa chorar e clamar e orar por coisas, necessidades pessoais nossas. Nós temos essa liberdade, nós somos filhos, o Pai está ali com os braços estendidos nos esperando, né? Achegue-se a Ele e Ele vai se chegar a você. Coloque suas necessidades diante dele. Mas o que eu quero dizer é que a gente não fica preso como intercessor. Nós começamos a entender necessidades maiores, porque o Espírito Santo começa a revelar essas necessidades a nós. Além disso tudo, o Espírito Santo vai dar para você sabedoria, diz esse autor, a fim de sabermos como apresentar as petições ao Pai. Então você vai ter essa percepção das necessidades espirituais, esse entendimento e sabedoria para apresentar essas necessidades diante de Deus, porque o Espírito Santo vai te dar palavras. Você já teve experiência de estar cheio do Espírito Santo e ser levado no caminho da intercessão e você orar orações que depois você pensou assim, meu Deus, como eu gostaria de ter gravado essa oração para eu mesmo escutar depois, de tão edificante que essa oração foi, de tão sábia que essa oração foi. Quem te levou nesse caminho foi o Espírito Santo, por isso que você fica tão admirado. Eu já muitas vezes tive isso no meu coração. Meu Deus, como eu gostaria de ouvir aquela oração. Por quê? Porque eu sei perfeitamente que eu não produziria aquele tipo de oração, eu não tenho aquele entendimento como pessoa, a Jane, mas pelo Espírito Santo, como serva de Deus, eu fui guiada no Espírito para orar por necessidades reais, por assuntos eternos, pela vontade do Pai. Então a oração fica profunda, a oração fica edificante, a oração constrange. Por quê? Porque ela é feita na direção do Espírito Santo. Outra coisa importante também nessa sabedoria para orar bem é que o Espírito Santo lembra as promessas do Pai. O Espírito Santo lembra a palavra, o Espírito Santo lembra também promessas específicas, palavras proféticas. O Espírito Santo traz à luz o que foi falado acerca de assuntos, de povos, nações, igrejas, de indivíduos. O Espírito Santo traz luz para que a gente ore, e isso são, eu diria assim, ferramentas no mundo espiritual. São ali naquele momento, né, ações do mundo espiritual que nós vamos praticar através das promessas, da própria palavra, pleiteando, guerreando espiritualmente para conquistas. E para fechar aqui, ele fala que muitas vezes o Espírito Santo vai capacitar o intercessor a orar em línguas a respeito de problemas que a pessoa jamais compreenderia em seu estado natural. Às vezes Deus vai mudar a sua oração, você vai começar de uma maneira e você vai terminar de outra, porque o Espírito Santo vai trazer um novo significado, um novo entendimento para você. É isso que ele está falando aqui. E você não compreenderia no estado natural aquela situação daquela maneira, mas quando você está orando guiado pelo Espírito, é como se viesse realmente uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação na oração para você orar bem. E é interessante que muitas dessas situações são milagrosamente resolvidas, diz o autor aqui, quando o crente ora com o Espírito Santo. Aleluia! Orar sob a unção do Espírito Santo, então, torna-se uma das experiências mais preciosas do cristão. Eu te convido essa semana, você deixar o Espírito Santo fluir através da sua vida, para você orar no Espírito. Peça isso para o Senhor. Senhor, eu quero orar nessa semana todos os dias. Espírito Santo, me leva nesse caminho. Eu quero praticar isso que eu ouvi. Eu quero aprender mais sobre orar no Espírito e deixa fluir essa graça. Peça ao Espírito Santo e você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer através da sua vida para abençoar outros, porque esse é o propósito de Deus, que você seja um abençoador de vidas através da intercessão. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse tempo tão especial. A tua presença é real. E eu oro agora para que o teu filho e a tua filha, Senhor,
ó Deus, seja edificado no Espírito, para que eles possam orar guiados pelo Espírito Santo. Senhor, leva-os nesse caminho, dá-lhes experiência, que eles recebam mais de Ti, Senhor. Aleluia! Mais do Teu Espírito para orar, mais usados, mais, sim, cheios do Espírito para causas do reino, que eles orem a partir das promessas da palavra, que eles orem a partir das palavras que o Senhor já tem dado sobre situações, circunstâncias. Sim, Senhor, em fé, que eles avancem no Espírito para grandes obras do Senhor, para grandes realizações. Eu declaro profeticamente isso, que eles experimentarão um grande mover do Senhor nas suas vidas nesse ano. Grandes coisas acontecerão, que o Senhor os usará para manifestação da Tua vontade entre os homens, por meio da oração intercessória. Usa o Teu filho, usa a Tua filha, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos. Uma semana cheia da graça do Espírito. Eu sei, Deus vai usar muito vocês na oração. Prepare-se, Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Deixe o Espírito Santo orar através de você. Deixe o Espírito Santo usar você nesse caminho da intercessão. Deus os abençoe.